aqui. Tá aqui. Então, aula de hoje. Aula de hoje, continuação do que vimos semana passada. Basicamente, a gente vai só acrescentar a ideia de derivação sucessiva, né? E aos conceitos que nós já havíamos tratado, né? E vamos continuar fazendo, repetindo, enfim. Tá? Eu coloquei a imagem aqui de uma viga, né? E ali deixou bem claro a equação de Euler. A equação de Euler é uma equação que tem uma derivada na quarta, né? Ou seja, você tem uma derivada parcial de quarta ordem, né? Que acredito eu, que eu não sou da área de estrutural, mas né, não sou engenheiro, mas imagino eu que isso é um dos motivos pela qual vocês lá em resistência de materiais trabalham com uma derivada quarta, né? Você tem lá a derivada quarta, alguma não sei o quê, derivada terceira é outra coisa, derivada segunda é não sei o quê, aí a derivada primeira sim é a declividade. Isso faz sentido, né? Porque é uma declividade. Enfim, então são coisas que vocês estudam nessas disciplinas aí de estrutural, que tem a ver, então, com derivação sucessiva. Bom, então nós terminamos a semana passada, nós fizemos 1 e 2 exercícios, né? Usando tabela de derivação e regra recordando a regra da cadeia, que vocês estudaram lá em cálculo 1. Então, basicamente, de cálculo 1 para cá, nós só colocamos outra variável. Não fizemos nada mais diferente, porque o resto tudo de cálculo 1. E não muda aqui, né? Então, se nós queremos calcular as derivadas parciais dessa função, né, vai correr na tabela. Você vai correr na tabela e vai achar essa propriedade lá na tabela. Né? Então, vamos ver isso na tabela juntos, né? Que às vezes o professor fala da tabela como sendo um ente de outro planeta, e aí as pessoas, mas onde é que ele botou a tabela? Ele fala e não diz. Tá? Acho que eu até já estou vendo a postagem no grupinho do WhatsApp. Né? Professor, às vezes tem bola de cristal. Aí a gente vem aqui na segunda aula, né? Tcharam, ali, ó, tabela de derivadas. Eu acho que até eu vou criar uma aba que no Moodle, a aba tabelas. Né? Lá em equações diferenciais eu coloquei uma aba tabelas, né? Mas como aqui vocês estão aprendendo a derivar lá, eu sei que eles já sabem derivadas, né? Então é um pouco diferente. Então tá aqui a tabela de derivadas, a tabela com todos os, né, todas não, né? Falar demais todas, né? Algumas regras de derivação e aí sim todas as regras de derivação que a gente vai usar na disciplina, né? Então aqui tem coisas, propriedades básicas, propriedades que a gente vai usar no cotidiano, tabela de transformação de identidades trigonométricas. Agora no grau A talvez nem tanto, mas no grau B a gente vai usar bastante. Propriedades que a gente vai ver ainda, coisas que vamos ver ainda, coisas que vamos ver ainda. Tá? Mas o que nos interessa é a tabela de derivação. Ok, a gente vai olhar aqui na tabela. Eu quero derivar a tangente. Aí você vai lendo aqui, uma por uma. Derivada. Ó, derivada da função tangente. Está ali. Então, achei a derivada da função tangente. Aí eu volto para lá. A derivada da função tangente é secante ao quadrado. A derivada da tangente de U é a secante ao quadrado de U du. Né? Ok. Lembrando que o U é o argumento da função. Né? O que é o argumento? O argumento é o que está dentro. Né? Então, qual é o argumento da função tangente? O argumento da função tangente é esse aqui, x ao quadrado, y ao quadrado. Né? Então, o U é o argumento. Então, bom, então, se eu quero calcular a derivada em relação a x, né? Vamos calcular essa derivada em relação a x. Derivada de z em relação a x.
Então, isso vai ficar quanto? Vai ficar, pela regra da tabela aqui, né? Vai ficar secante ao quadrado de u, x ao quadrado y, tá? Vezes a derivada em relação a x de quem? De x ao quadrado y, certo? Então tá, escrever melhor aqui. Pois bem, então vamos adiante. Então, secante ao quadrado, x ao quadrado, y, não dá para fazer nada, tá ali. Mas agora falta, então, calcular essa derivada. Essa derivada aqui em relação a x. Então, essa derivada em relação a x vai ser quanto? Vezes 2x vezes y, né? Ou seja, o y está acompanhando, é uma multiplicação, eu vou derivar apenas o x. Pois bem, então qual é o resultado final disso tudo? 2xy secante ao quadrado. Né? Simples assim. Tranquilão. Certo? Pois bem. Se eu for fazer a derivada em relação a x, seguir os mesmos passos. Então, mesma regra de derivação. Secante ao quadrado de x ao quadrado y, vezes a derivada em relação a y, de quem? Ó, repara que eu só mudei aqui, ou seja, onde eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, isso aqui vai ser quanto? Vezes quem? A derivada em relação a y. A derivada em relação a y agora vai ser 1 vezes x ao quadrado, né? 1 vezes x ao quadrado, exatamente. Então, né, por que é 1? Porque ficou derivada de y sobre derivada de y. E o x ao quadrado está multiplicando. Ok, então sobrou x ao quadrado, sec ao quadrado, y. Certo? Então, são operações bem simples, a gente tem que consultar a tabela. Né? Espero eu que não esteja falando nenhuma novidade em relação a questões de cálculo 1, né? Porque se vocês estudaram lá no cálculo 1, né? Eu vou apagando aqui, porque aqui atrás está a resolução. Certo? Então, eu só coloquei uma variável a mais daquilo que vocês faziam lá no cálculo 1. Então, a derivada em x e a derivada em y, certo? Pois bem, eu falei em Whats da turma, já falei em Whats, tem Whats da turma rolando aqui. Tá. Agora vamos lá. A próxima é a logaritmo, né? Z igual a ln. Falando nisso, eu achei uma turma minha, outra das minhas turmas, eu vou postar uma pré-aula de logaritmos. Eu vou postar esse vídeo depois no fórum de ciências para vocês. Eu acho bem importante, acho que todo mundo, né, está em cálculo 2 já deve saber o que é um ln e o que é um log. Né? Isso vocês devem ter estudado isso bem direitinho no 0 e no 1. Né? Então, mas sempre é bom recordar. Então, vamos dar uma olhada na tabela e ver o que nós temos. Na tabela de derivadas, temos ali a propriedade 2, é uma propriedade bem interessante, bem importante até. Ali, né? Propriedade derivada do logaritmo é 1 sobre u, né? 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. Ok. Vamos voltar lá. Tá aqui. Quem é meu u? O u é o argumento da função. O argumento da função é x mais 2. Então, tá aqui. Então, aplicando a derivada, né? Então vai ficar 1 sobre u, né?
fazer na mão. Então, eu vou fazer a derivada em relação a x. Vai ficar 1 sobre u. Esse aqui é meu u. X mais 2y. Vezes a derivada em relação a x de x mais 2y. Ok. Agora, nós vamos nos deter a essa derivada aqui. Então, x mais 2y vezes aquela derivada. Bom, a derivada de x em relação a x é 1. Mais a derivada de 2y em relação a x é 0. Por que muda essa? Né? O que aconteceu aqui? Porque eu tenho uma soma, né? Não tem uma multiplicação. O 2y não está multiplicando o x, ele está somando. Né? Então, é a derivada de x mais a derivada de 2y. Portanto, né, a derivação final, x mais 2y. Tá? Se eu for fazer a derivação em y agora, da mesma maneira, vezes a derivada em y de quem? Então, tudo igual, só que agora é minha derivação em y. O professor está escrevendo subindo a lomba. Então, ficou 1 sobre x mais 2y vezes a derivada em relação a y. Então, vou calcular a derivada em relação a y. Bom, a derivada de x em relação a y é 0. A derivada de 2y em relação a y é 2, né? Portanto, 2 sobre x mais 2y. Professor, eu tenho uma dúvida. Fale. Ali no caso da derivada do y, fica 2, né? Não seria se fosse y ao quadrado? Essa é a minha dúvida. Porque estou me confundindo às vezes porque aparece, por exemplo, quando aparece um x ao quadrado, ele se torna 2x, entendeu? Você faz a derivada em relação a x, de x ao quadrado, isso aqui é 2x. Ok. Se eu faço, por exemplo, a derivada em relação a x de 2x, tá? Derivada em relação a x de 2x. Isso aqui é apenas 2. Tá? Ah, como eu verifico? Bom, primeiro que eu tenho uma potência 2, né? Então... Ah, não, tudo bem, isso eu entendi. Uma potência 2. No caso... Então, No caso, então, eu corto o x da derivada, que estaria aqui no 2x, e fica só o multiplicador. Está te referindo, está te confundindo com esse x aqui? Não, na parte de baixo aqui, professor, a gente estava fazendo a explicação. Ah, tá. Aqui como... Fale. O 2 se repete porque fica 2 vezes 1. Isso, exatamente. Vamos fazer o seguinte. Por que acontece? Eu sei que eu vejo outros carnavais que acontece. Desculpa se é uma dúvida muito... Não, eu sei porque assim, eu não sei... Eu nunca dei cálculo... Eu já dei cálculo 1 na minha vida, mas não na FTEC. Mas, enfim, o que acontece, que vocês devem ter visto lá em cálculo 1, que é o seguinte: a derivada de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a derivada da função. Certo? Por exemplo, se eu for calcular a derivada, sei lá, de 7x ao quadrado, isso aqui vai ficar 7 vezes a derivada de x ao quadrado. Isso aqui, então, vai ficar 7 vezes a derivada de x ao quadrado
E isso aqui é 2x, certo? Então, ficou 14x. Tá? Porque ela está multiplicando. Então, a derivada, né, quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma constante que multiplica uma função, né, essa constante sai para fora. Tá? Beleza. Tá, professor, obrigado. Agora, a confusão não, não é a confusão, não. A confundimento, a palavra certa é essa, confundimento, ocorre quando eu tenho a derivada de uma f mais uma g. Então, se eu tenho a derivada de uma soma, eu tenho a soma das derivadas. Certo? Por exemplo, se eu tenho a derivada de x ao quadrado mais 2x mais 7. Então, eu tenho uma soma. Vai ficar a derivada de x ao quadrado mais o 2 vezes x. Então, o 2 está multiplicando, então ele sai para fora da derivada. Mais a derivada de 7. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x, mais 2 vezes a derivada de 1. A derivada de, ou melhor, 2 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. Mais a derivada de 7. A derivada de 7 entra naquela discussão pré-aula. 7 é um número, é um valor constante. Né? Ou seja, agora eu estou fazendo a derivada exatamente só de um valor constante. Então, é 0. Então, você repara que você tem uma diferença em você ter aqui, você tem uma soma. Né? É o que acontece aqui. Aqui eu tenho uma soma. Tá? Então, por isso eu trato separado. Derivada em relação a y de x, mais 2 vezes a derivada em relação a y de y. Então, a derivada em relação a y de algo constante é 0. E a derivada aqui vai ficar 2 vezes 1. Então, por isso que ficou esse 2 aqui. Certo? Certo, professor. Obrigado. Nada. Bom, eu falo porque isso aqui é todo semestre assim, gente. Eu dou essa matéria todo semestre é a mesma dúvida, tá? Isso chama as propriedades da linearidade da derivada. A integral também é assim. Professor, Fale. queria ver em relação à questão 5 do pós-aula, quando tem não fugiu, tá o quadrado da potência, quadrado não, tá em raiz da potência. Como é que isso resolve daí? Tá, tranquilo, é o 5 do pós-aula. Tá. Vamos adiante. Eu já vou lá. Beleza. E agora, José? Como é que nós vamos tratar aqui? Então, ele pede obter a derivada parcial em relação à variável x. Então, eu só quero a derivada em relação a x. Eu não quero outra coisa. Eu quero só a derivada em relação a x. Tá? Então, tá. Qual é o grande problema? Qual é o grande erro do aluno? O aluno se jogar na função seno. E quando o aluno se joga na função seno direto, aqui, a chance da degola é gigantesca. Por quê? Porque a função seno está ali, grande, bonita, aparecendo, mas ela tem um quadrado. Então, é uma questão também bem importante de notação, né? Quando você tem seno ao quadrado, sei lá, de 60 graus, por exemplo. Tá? Vamos supor que você tem seno ao quadrado de 60 graus. Como é que você vai fazer essa conta na calculadora? Você vai abrir um parênteses e vai colocar seno de 60 graus, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Tá? Essa notação de colocar o 2 em cima do seno, ela, vamos dizer assim, ela é uma simplificação, ela é da forma de escrever. Uma simplificação da forma de escrever, uma questão de notação
disso aqui, para não ficar toda hora, abre parênteses, colchete, põe... Então, põe já o 2zinho aqui, ó. Então, quer dizer o seguinte, quanto é que é seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Então, esse valor aqui, é esse aqui. Você botou lá na calculadora, usou a tabela trigonométrica. Olha lá. Então, isso aqui é o raciocínio inicial que a gente tem que tomar aqui. Porque eu tenho 1 quadrado. Certo? Bom. Então tá. Então, partindo dessa situação, eu tenho que ver que o z nada mais é que o seno de 2x mais 3y elevado ao quadrado. Então, se tudo isso aqui está elevado ao quadrado, aonde eu vou procurar as coisas na tabela? Bom, eu vou ir na tabela e vou olhar o seguinte. Tá? O aluno correu direto para cá. Ah, é assim. Ah, tá ali o seno. Então, você tem seno de um monte de coisa elevado ao quadrado. Então, não é isso aqui. Isso aqui é a derivada só do seno. E o quadrado, quem é que resolve? Tá? E o quadrado, quem é que resolve? Então, o quadrado, quem resolve é essa aqui. Tá? Porque aqui eu tenho a potenciação. Então, eu tenho um U, que pode ser, sei lá, ao quadrado. Então, o meu U pode ser exatamente isso aqui. Né? Ou seja, esse meu U pode ser exatamente isso aqui. Tá? Por causa, então, desse 2 aqui, que é meu P. Beleza. Então, dessa forma, né, nós vamos ter o seguinte. Eu vou poder escrever o seno dessa forma. E aí, o U é o seno de 2x mais 3. E a regra de derivação é essa. Então, o meu U é 2x mais 3, é o seno de 2x mais 3, né? Então, aqui a conclusão que eu tiro, que o U é mais 3y. Tá? Beleza. Então, fazendo isso, o que nós verificamos? Aplicando tal e qual ipsis literi a fórmula de resolução. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Né? Aqui está meu U na P. Então, vai ficar 2 vezes o U, aqui está o U, elevado a 2 menos 1. Tá? Daqui do 2 menos 1. P menos 1. Ou seja, estou acompanhando aqui. Vezes a derivada em relação a x de quem? Do U. Quem é meu U? Todo esse negócio aqui. Por isso que o nome dessa propriedade das derivadas chama-se regra da cadeia. Por quê? Porque está tudo encadeado. Uma coisa dentro da outra. Né? Você tá abrindo, você tem seno, você tem a potência, e você vai encadeando. Certo? Professor, desculpa interromper, mas eu não entendi esse 2 aqui no Esse resultado aqui, embaixo. Ali. esse Esse aqui? 2, isso. Esse 2 é nada mais, nada menos que esse aqui. Porque esse aqui corresponde a quem? A esse aqui, né? Ah, sim, entendi, Esse aqui é o desculpa. meu U e esse aqui é Uhum. meu U. Então, o P aqui, segundo essa regra de derivação, é esse aqui, que é esse aqui. Tá, Tá? entendi. Desculpa, senhor. Valeu. Tranquilo, pode perguntar. Pode perguntar. Tá? Então, tá.
Então, agora, já se montamos o esqueleto. Né? Agora vamos fazer as contas. Tá. Então, montado o esqueleto. O que nós temos? Nosso maior problema agora é diluir isso aqui, né? Diluir e simplificar, e aí nós temos esse problema aqui, que aqui ainda tem uma derivada. Então, nós temos que diluir e calcular essa derivada aqui. Pois bem, então, nós temos o seguinte. Para calcular essa derivada, agora sim eu vou usar essa regra de derivação, que é o seno de U, derivada do seno de U. Certo? Agora sim eu vou usar essa regra de derivação. Então, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar 2 vezes. Depois eu começo a escrever aqui. Tá? Meu 2 virou um sigma. Então, vai ficar igual a 2 seno de 2x mais 3y, né? Se você quiser ser bem radical, 2 menos é 1, vezes a derivada em relação a x de todos esse negócio aqui. Então, a derivada em relação a x vai ser quem? Vai ser cosseno. Tá? Cosseno de quem? Do U, então. Agora, o meu U é esse argumento. Vezes quem? A derivada em relação a U. Ou melhor, a derivada em relação de x, a derivada em relação a x de U, né? Ok? Beleza. Então, isso tudo aqui... outra cor. Isso tudo aqui é aplicando esta regra de derivação aqui. Tá? Que ela vem da onde? Vem daqui. Essa parte aqui, tá? Isso aqui já está pronto. Então, a gente só está reorganizando. Então, reorganizando aqui, vai ficar apenas 2 seno de 2x mais 3y. Vezes. Né? Cosseno não dá... Está ali, é o que tem. Vezes essa derivada aqui. Essa derivada aqui em relação a x. Eu estou derivando em relação a x, vai ficar derivada de 2x em relação a x, 2, mais derivada de 3y em relação a x, 0. Porque tudo é constante, né? A gente tem que lembrar que agora tem uma soma. Então, aqui que falava, derivada de uma soma é a soma das derivadas. Pois bem, né? 2 mais 0 é 2. Então, isso aqui tudo é 2, portanto, 4. O que está acontecendo aqui? Bom, então, era isso. Deixa eu ver uma coisa. Professor, tu fez o 2 do seno vezes o 2 do cosseno. Já volto lá. Volto ali. Pergunte. Tu fez o 2 do seno vezes o 2 do cosseno. Isso. Esse 2, esse 4, ele vem desse 2 aqui com esse 2 daqui, né? Ou seja, eu derivei aqui, obtive esse valor aqui, né? E aí, então, chegamos a esse 4. Tá bom. Sorry. Vale? Só para esclarecer uma dúvida. Hum. Tu fez primeiro a potência pela ordem... tu pegou a derivada da potência primeiro pela ordem de precedência? Ou... Ah, tá. Exato. Seno ao quadrado de 2x mais 3y. Né? Então,
Né? Começamos por aqui, é o que está por fora. A nossa ordem de precedência é o que está por fora. A gente vai de fora para dentro. Então, eu comecei na ordem de fora para dentro. É esse e esse. Se você olhar, a ideia que foi essa. A última coisa que eu mexi na derivada foi essa aqui, né? Que foi essa aqui. Então, é de fora para dentro. Entendi. É bom revisar essas coisinhas lá de cálculo 1. Bom. Então tá. Aqui eu calculei a derivada em y, não pedi ali, mas eu acabei botando a derivada em y. A derivada em y é tudo igual, não muda absolutamente nada, a não ser aonde. Né? A não ser aonde? Aqui, né? Aqui, agora minha derivada em y vai ser 3. Então tá aqui meu 3. Certo? E aí 2 vezes 3, 6. Bom. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vocês viram também lá no cálculo 1 as propriedades operacionais da derivada, né? Por exemplo, as regras da derivada do produto e da derivada da divisão, né? Nós vimos aqui que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada do produto, nós temos essa regra de derivação, e nós temos a derivada da divisão, e essa regra de derivação, né? Então, vamos ver como é que funciona. Vamos usar isso. Então, a regra da divisão é essa, só que aqui eu mudei, né? Lá estava U e V, que eu botei F e G, tanto faz o nome, mas a regra é a mesma, né? Ou seja, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos, sempre é menos, a derivada do numerador vezes, melhor, o numerador, derivada do denominador, sobre o denominador ao quadrado. Tá. Professor, essa aí é a derivada de um quociente. É a derivada do quociente, exatamente. Então tá. Então vamos ver o seguinte. Né? Então, quando eu tinha a minha função derivada, né, a minha função, o que eu fiz? Aqui está minha f e aqui está minha g. Então, aqui eu coloquei a f, tal qual está aqui. Coloquei a f, tal qual está aqui. Coloquei a g, tal qual está ali. E assim por diante. E aí, então, eu vou fazer as continhas. Então, a derivada em relação a x vai ser quem? Vai ser, vou botar aqui, derivada em relação a vai ser 2x y ao cubo, vezes x mais y. Né? Ou seja, isso aqui eu não mexi em nada, eu só fiz essa derivada. Né? Menos x ao quadrado, y ao cubo, vezes zero. Estou derivando em relação a x. Então, a derivada em relação de x mais y vai ficar quem? Derivada de x em relação a x é 1. Mais derivada de y em relação a 0. 1 mais 0, 1. Dividido por x mais y ao quadrado. Né? E aí, o que pode acontecer mais? Tem que dar uma simplificada nas coisas, né? A gente não vai jogar essa resposta, né, assim. Tá certo, tá certo. Aí tem aluno, mas não tá certo, tá certo. Tá certo. Quando o engenheiro constrói o prédio, deixa o prédio lá, não cai mais. Mas dá para entrar para dentro dele? Né? Então é o que a gente faz. Será que dá para entrar para dentro do prédio? Aqui o prédio já não cai mais, está correto. Mas dá para viver dentro dele? Não. Então, eu vou multiplicar 2x vezes y ao cubo por x, ficou quanto? 2x ao quadrado y ao cubo, né? Ou seja, 2x y ao cubo vezes x. Vai ficar 2x, tem quantos x? 2x.
ali. Agora, 2x vezes y na terceira, vai ficar 2xy na quarta, né? Porque 2x y na terceira vezes y. Então, ficou quantos y? 2y na quarta. Menos x ao quadrado y. Bom, agora nós temos que olhar os semelhantes. Então, essa parcela aqui, ela é semelhante a essa parcela. Ela não é semelhante à parcela do meio. Ah, mas tem x, pode ter xy, tem que ver que as potências são as mesmas, né? Então, eu tenho 2x ao quadrado y ao cubo menos x ao quadrado y ao cubo. Se eu faço 2 menos 1, dá 1, né? As cores estão indicando exatamente aquilo que tem que indicar. Tá? E aí, finalizamos. Finalizar quer dizer, tipo, essa é a resposta. Não vamos fazer mais. Bom, estamos chegando ao final da primeira live e a atividade de intervalo é fazer essa derivada em relação a y. Agora você vai no intervalo fazer essa derivada em relação a y, certo? Aí depois do intervalo, o colega ali perguntou a questão 5 do pós-aula, né? Então aí depois do intervalo eu vou acrescentar a questão 5 do pós-aula e nós então damos continuidade, certo? Professor? Oi? Para mim não apareceu o link para entrar, eu tive que entrar com o link ali que me forneceram. Não aparece no Moodle para mim. Ah, é porque eu abri ele na última hora. Vamos entrar aqui, ele já estava aparecendo lá. Atualizar aparece, eu acho. Atualiza que aparece, porque eu abri na última hora. Tá? Então, vamos ver aqui. Foi a última hora que eu mandei. Hoje a internet está lendo. Aqui, ó. Aqui estão os links. Ó. Tá? Eu abri na última hora. Tá? Assim, eu vi a hora e a praia abrir. Tá? Mas atualiza que eles aparecem. Certo? Então, vocês têm agora a derivada em y para fazer. E aí nos vemos em 20 minutinhos. Até daqui a pouco. Aqui. Cima, eu tinha deixado a derivada em y. Beleza. Então, tá. Então, o objetivo aqui era calcular a derivada em y, né? Bom, então, esse é o exercício do intervalo. Então, o que acontece aqui, né? Repetimos o mesmo processo. Tal e qual, as mesmas cores. Só que agora a derivada é em y. Então, se eu estou derivando em y, o meu x é constante, eu vou olhar para o meu y. Então, a derivada em y de y ao cubo é quanto? 3y ao quadrado, né? Então, se eu tenho a derivada em y de x ao quadrado, y ao cubo, recordando que eu tenho x ao quadrado, né, vezes a derivada em y, ou seja, o x é uma constante, então ele sai para fora, então vai ficar x ao quadrado vezes 3y ao quadrado, né? Então, aqui a nossa derivada em y. E aí, então, nós só reorganizamos e colocamos aqui. Da mesma forma, se eu vou fazer a derivada aqui em relação a y, derivada de x em relação a y é 0, derivada de y em relação a y é 1. 0 mais 1 é 1 ali, né? Tá. Ok. Bom. Então, agora, reorganizando as coisas, né? Fazendo as distributivas, o que acontece? Eu vou ter 3x ao quadrado y ao quadrado vezes x vai ficar x ao cubo. Eu vou ter 3x, né? Vou ter
x ao cubo, né? Vou ficar com 3x ao quadrado, y ao quadrado, vezes x. Vai ficar 3x ao quadrado, vezes x ao cubo. Tá? 3x ao quadrado, y ao quadrado, vezes y, vai ficar 3x ao quadrado, vezes y ao cubo. Menos x ao quadrado, y ao cubo. Então, da mesma maneira, nós vamos verificar o quê? Que aqui nós temos termos semelhantes, né? Ou seja, eles são semelhantes. Eu tenho 3x ao quadrado, y ao cubo, menos x ao quadrado, y ao cubo. Fazendo a soma, eu tenho 2x ao quadrado, y ao cubo. Tá? Simples assim. Esses cálculos algébricos, né, é bem importante vocês estarem bem treinados, vamos dizer a palavra certa, porque isso aí é cobrado de vocês. Vocês já abriram um livro de concreto? Abram. Abram. E depois me conta. Livro de quê, senhor? Concreto. Não. Então, abram. Tá? Fica a dica. Só tem cálculo algébrico. Bom. Obter derivadas parciais da função. Ok, aqui nós temos uma situação que a gente vai usar a famosa regra do produto, né? A multiplicação. Então, olha só, eu tenho uma função, que é um exponencial, vezes uma outra função, que é o cosseno. O exponencial e o cosseno. E elas estão se multiplicando, são duas coisas bem distintas, né? E elas estão se multiplicando. E aí, o que a gente faz? Tem que calcular a derivada, as derivadas. Então, a gente vai aplicar a regra do produto. O que é a regra do produto? Eu vou derivar uma, mantenho a outra, mais, né? Mais eu vou pegar a primeira, vezes a derivada da segunda. É uma regra bem simples. Tá? Bom, é uma regra simples, mas horrorosa de demonstrar. Mas a gente não vai demonstrar, a gente vai usar. Enfim, então vamos lá. Então, eu tenho a função exponencial, que eu botei em vermelho, e a função cosseno, que eu botei em verde. Desta maneira, o que acontece? Aplicando tal e qual a regra que está aqui, eu reescrevo desse formato. Só reescrevi. Tá? Então, é necessário consultar a tabela. Então, o que eu vou consultar na tabela? A derivada da exponencial e a derivada do cosseno. A derivada exponencial é na U, né? E na U vezes du. E a derivada do cosseno de U, é igual a menos seno de U du. Então, isso aqui eu fui lá na tabela e consultei, e eu sei que isso vai ser importante. Então, tá. Então, vamos adiante. Então, se eu for calcular a derivada da exponencial, isso aqui é derivada em relação a x. Olhando para a regra de derivação que é apresentada, a derivada de e na U vezes a derivada de U, isso aqui fica e na U vezes a derivada em relação a x, de x ao quadrado, y ao quadrado. Ou seja, eu apliquei tal e qual a regra de derivação da tabela. Isso aqui vai ficar e na x ao quadrado vezes essa derivada. Essa derivada aqui é 2x. Ou seja, eu tenho 2x e na x2 mais y2. Finalizou. Aqui. Pois bem. Bom, ali o cosseno, que está multiplicando a derivada, continua igual, não muda. Aí na outra parcela, eu vou continuar com o exponencial tal e qual. E aí, então, nós temos a derivada do cosseno. Então, vamos ver como é que fica essa derivada do cosseno. Então, a regra de derivação do cosseno, você foi lá na tabela e consultou.
Então, a regra de derivação do cosseno 3xy vai ficar, a derivada do cosseno é menos seno de 3xy, né? Vezes a derivada em relação a x de quem? Do que está dentro do cosseno, que é 3xy. Então, apliquei tal e qual a regra. Eu vou apagar aqui para ficar mais bonito. Só tem toque. Certo? Então, menos seno de 3xy, eu estou derivando em relação a x. Se eu estou derivando em relação a x, né, o 3 e o y são constantes, e a derivada de x em relação a x é 1, né, vezes 1. Portanto, eu tenho menos 3y 3xy. Aqui, o professor comeu um x. Né? Por isso que o professor está nitidamente acima do peso. Né? Pois bem, aqui eu coloquei com o sinal com o parênteses, né? E é importante usar o parênteses porque os alunos, né, vão colocar esse sinal de menos aqui e vão achar que é uma subtração. E aí põe tudo abaixo. Né? O sinal de menos é para... O sinal de parênteses é para destacar bem a multiplicação. Tá? Bom, então tá. Ó, meu WhatsApp tá bombando. Beleza. Então agora, fazendo as continhas, né? 2x e na x ao quadrado mais y ao quadrado cosseno, menos, por causa desse sinalzinho de menos aqui, menos 3y exponencial seno. Dá para fazer mais alguma coisa? Não, né? Acabou. Ah, professor, não dá para fazer mais nada aqui. Aqui é... Acabou-se. Então, a gente vê. Aqui só aplicou uma regra, derivou e organizou. Só isso. Aplicar uma regra e organizar. Aplicar uma regra e organizar. Ter atenção no que faz. Tá? O que eu vejo muitas vezes, quando eu coloco questões assim, é uma paralisia que dá por causa de uma série de sinais, né, de símbolos e tal. Tem que botar a mão na massa, gente. É uma disciplina que exige que a gente tenha essa mão na massa. Então, vou fazer a derivação em y, a regra de derivação é a mesma, não muda, né? Ou seja, de novo. Então, qual é a regra de derivação do produto? Então, sempre bom lembrar, a derivada da f vezes a g é igual a derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Então, eu vou chamar de f a função em vermelho. Você vê que ela segue exatamente esse padrão aqui. Né? E a função em verde, aqui e aqui. Tal qual está aqui, né? A g e a g. Pois bem, então, agora fazendo a derivada em relação a y, se eu for fazer a derivada em relação a y, então, recordando agora, então, a regra de derivação da exponencial. Né? Regra de derivação do exponencial. Então, derivada do exponencial. Essa aqui, lá pela tabela. Então, vezes a derivada em relação a y. Então, o que acontece? Vezes. Se eu for fazer a derivada em relação a y, o que eu sei? Derivada de x ao quadrado em relação a y é zero. Mais a derivada em relação a y de y ao quadrado é 2y. Portanto, 0 mais 2y. Está ali, né? Ainda não apareceu ali.
certo? Agora nós vamos, então, fazer no outro canto de lá a derivada do cosseno. Então, a gente tem que lembrar Professor. que... Fale. Ali no resultado que deu 2y e e x ao quadrado, mas aquela ali seria a constante? Não, não. Como assim? Ela é a constante dessa expressão, não? Não. Que é Ali não 2y. Aqui, Pode falar. o x é tratado como constante porque a minha derivada é em y. Então, a derivada em x é 0. É isso. Tá. E aqui já é o resultado disso aqui. Tá, porque é em relação em y, né? Isso. Ah, tá. Tá? A relação agora é em y, não em x, né? Exatamente. Eu estou fazendo a derivada em relação a y. Tá. Isso aí. Tá. Beleza. Às vezes dá uns barulhos aqui no meu condomínio. O condomínio aqui é o máximo, Você não tem nem noção. Esses dias meu vizinho tentou botar fogo, todo mundo teve que sair correndo. Uma delícia. Então, derivada. E eu nem sabia, antes de 2020, eu não conhecia nem meus vizinhos, mas agora um tentou pôr fogo não sei o quê, agora um está gritando não sei aonde, agora eu sei tudo. Né? Então, derivada do cosseno. Então, a derivada do cosseno é... Fora o vizinho aqui da frente, que deve estar cansado de olhar para minha cara. Nunca sai da janela. Né? Enfim. Tá, a derivada do cosseno vai ficar menos seno de u vezes a derivada de u. Então, tá. Beleza. Então. Tá. Então, agora eu vou fazer essa derivada do cosseno de 3xy. Então, vai ficar menos seno de 3xy vezes a derivada em relação a y de 3xy. Então, y vezes a derivada em relação a y vai ser quanto? Vai ser 3x. Por que 3x? Né? Sempre é bom lembrar, tem a derivada em relação a y de 3x vezes y. O 3x é constante porque é a derivada em relação a y. Então, vai ficar 3x vezes a derivada de y em relação a y. Portanto, 3 dessa derivada aqui é 1, 3x. Não precisa fazer esse lado todo aqui, tá, gente? Eu só fiz aqui para explicitar por que eu fui tão rápido aqui, tá? Muito bem. E aí, então... 3x. 3x. Ok. Certo? Beleza. Então, agora vamos juntar todo mundo e vamos ver o que dá. Vamos apagar e ver. Então, tá. A gente vê, né, que nós estamos chegando naqueles resultados onde nós tínhamos, né? 3x tá ali, bonitinho. E aí depois é só organizar as coisas, né? Então ficou 3x vezes menos, vai ficar menos 3x. Aqui vai ficar 2y vezes o exponencial. Tá tudo ali, né? Sem nenhum mistério. Tá? Na lista dizer no... Fale. Uma pergunta. Numa aula presencial, numa prova presencial, a gente teria que te mostrar todo esse corpo do cálculo, né? Sim. Essa primeira linha a gente poderia fazer? A gente tem que fazer ou dá para passar diretamente para a segunda linha? Dá para passar diretamente para a segunda. Se fosse presencial e eu ia pedir exatamente isso, eu ia querer só essa resposta aqui. Eu sei que não precisa detalhar. Eu detalho demais porque eu sei que se eu for fazer... dar o pulo, né? Eu sei que eu deixo Sim, metade. mas daí o senhor não cobraria essa primeira linha aqui, o senhor não cobraria, tá? Não cobraria. Professor, Fale. ali na questão anterior, O o final eu não entendi o porquê do 3x vai para frente do e. Porque eu tenho uma multiplicação, né? Multiplicar, eu tenho quantas multiplicações que eu tenho? Essa multiplicação
Essa multiplicação e essa multiplicação. Uma coisa tiver 2, 7 e 9. A mesma coisa que 9, 2 e 7. Né? Mesma coisa. Uma multiplicação, multiplicação, multiplicação. Foi para frente. Que é mais bonito, mais né? Fica mais organizado. Geralmente a gente coloca... mais para a organização. exatamente. Geralmente Entendi. as constantes a gente coloca na frente, os exponenciais, logaritmos, trigonométricos, a gente coloca para trás, enfim. Só por uma questão de visualizar. Tá? Não, tranquilo, entendi. Tá? Ficou mais bonito, organizado assim. Só por isso. Tá. E lembrando que a multiplicação ela é comutativa, então tanto faz. Você escrever assim ou assim, dá na mesma. Tá. Então, essa aqui era uma questão da pós-aula, que alguém me pediu para resolver, e ele pede a derivada em relação a x. Então, a derivada em relação a x, né, ela vai ser quanto? Bom, então vamos lá. Então, se eu for derivar em relação a x, nós temos que recordar o seguinte, que da tabela de derivação, eu tenho a derivada do e na u, né, é e na u, vezes a derivada de u. Então, vai ficar e na u vezes a derivada de u. E aí, o problema reside aonde? Na derivada de u. Né? Então, aqui que vai ficar o problema. Então, tá. Vamos resolver ele. Então, tá. Então, nós... Só botar... Colocar aqui no cantinho. Tá? Continua aqui. Então, vamos lá. Então, se a minha derivada em relação a x, aí vai ficar e vezes a derivada de quem? Como é que eu trato uma raiz? A gente sempre tem que lembrar que a raiz quadrada ela é uma potência fracionada, né? Ou seja, a raiz quadrada é isso aqui. Então, se eu fazer essa derivada em relação a x, eu vou ter que agora ir lá na tabela e ver o que eu faço com quando eu tenho uma potência. Quando eu tenho uma potência, nós vamos usar qual regra de derivação? Vamos usar a regra de derivação da U na P, né? Então, usando a regra de derivação da U na P, eu vou ficar com P, U na P menos 1, derivada de U, né? Isso aqui é aquela regra, a primeira regra que aparece lá. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, ficou E na x2 mais y2 vezes, né, a derivada em relação a x. Então, seguindo a regra da U na P, vai ficar 1 meio elevado na 1 meio menos 1. Né? 1 meio menos 1, vezes a derivada em relação a... Eu vou só botar tudo juntinho. Tá? Professor com problema de espaço. 1 meio menos 1, vezes a derivada em relação a x, agora sim, de x ao quadrado e y ao quadrado, né? Porque aqui, quando eu estou aplicando essa regra aqui, eu estou aplicando essa aqui, né? Então, o p está aqui, 1 meio, né? Do u elevado a p menos 1, está aqui, u elevado a p menos 1, ficou horrível isso aqui. Vamos arrumar. Tá? 1 meio menos 1, vezes a derivada do u. Tá. Seguimos aqui. E vezes, né, 1 meio. Eu vou fazer o seguinte, ó, 1 meio. Eu vou dar um pulão aqui. E aí eu sei que já vão dizer, mas por que que foi lá para baixo? Ora, vamos ver o seguinte, se eu tenho 1 meio
Quanto é que é 1 meio menos 1? 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então, como é que eu vou simplificar essa expressão? Ou melhor, reescrever a expressão, né? Então, o 2 veio aqui para baixo, que esse 2 continua aqui, vezes, né, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao meio. Ora, né, quando eu tenho um expoente negativo, vocês já estão cansados de saber que eu tenho um denominador. Agora, se eu tenho, né, um expoente 1 meio, então eu tenho uma raiz. Então, por isso que isso aqui tudo ficou isso aqui. Tá. Beleza. Agora, a derivada em relação a x, de x ao quadrado mais y ao quadrado, vai ficar vezes a derivada em relação a x de x ao quadrado é 2x. A derivada em relação a x de y ao quadrado é 0. Então, eu fiquei com e vezes 2x, né? 2x mais 0 é 2x. Portanto, agora eu tenho vezes, e aqui eu tenho a divisão. Então, eu posso simplificar esse 2 por esse 2. Né? E aí, então, nós chegamos ao resultado, que é 2x e a x ao quadrado mais y ao quadrado. Opa! Perdi a caneta. Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa aqui é a resposta. Tá? Professor, acho que é XZ, né? Acho que o 2 ali, o senhor... A resposta ali, acho que o 2 não tem, né? Ah, é verdade. Não tem esse 2, bem lembrado. É XZ. X vezes Z. Vou escrever essa resposta melhor. Tá horrorosa, tá maçarocada aqui no canto. Tá? Então é XZ. Isso. Então é X vezes Z. Eu ia perguntar de onde é que saiu o 2, Sordo, mas daí o colega perguntou, tá resolvido. O 2 foi dali, ele já simplificou, tá? Bom, tá aqui. Eu acho que um dos objetivos, botei essa questão, eu lembro, era realmente provocar o x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Porque eu sei que existe a tentação, né, do espírito maligno de o aluno olhar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e escrever x mais y. Tá? E o aluno que faz isso, eu acredito que ele está sob possessão maligna. Tá? Porque isso aqui não é verdade. Tá? Bom, então era isso, né? O passo a passo. Eu não tenho ela resolvida, ela vai aparecer depois para vocês, porque eu tenho o gabarito dela, né? Mas agora eu só resolvi aqui com vocês. Ela vai aparecer depois do gabarito, ela está feita direitinho, lá, passo a passo. Bom, gabarito eu sempre ponho amanhã, máximo, é amanhã. Eu já estou preparando as pós-aulas de vocês. Eu não cheguei na turma de vocês, as pré-aulas de vocês, eu ainda não cheguei na turma de vocês. Quando chegar, eu vejo. Tá. Então, uma outra situação interessante é quando a gente tem uma equação diferencial. Ah, professor, mas a gente não sabe o que é isso, porque isso é um assunto do próximo semestre, da disciplina de equações, e não sei o quê. É um assunto do próximo semestre, mas a gente já pode dizer assim, ó, equação diferencial é uma equação que tem uma derivada. Bom, tem derivada na equação? Tem, né? Tem. Como é que eu vejo se... Né, como é que fica uma solução numa equação? Bom, eu pego aquilo que alguém diz para mim que é solução e substituo na equação. Se a igualdade se mantém, então é solução. Né? Então, o que dizem para mim ser solução da equação? Dizem para mim que isto aqui é solução da equação.
Então, eu vou pegar o U e substituir na equação e vou verificar se a igualdade vai se sustentar. Então, vamos ver. Então, só que na equação, o U está dentro de uma derivada em relação a x. Então, eu vou calcular a derivada de U em relação a x. A derivada em relação a x, de e na menos x ao quadrado, mais y. Então, a gente vai lembrar que a derivada de e na U é quem? É e na U vezes o du. Bom, então vamos lá. Então, vai ficar e na menos x ao quadrado mais y, vezes a derivada em relação a x de menos x ao quadrado mais y. E isso aqui, então, vai ficar e na menos x2 mais y vezes menos 2x, né? Ou seja, a derivada em relação a x de menos x ao quadrado vai ficar menos 2x. E a derivada de y em relação a x é zero, né? Ou seja, vai ficar menos 2x mais zero. Menos 2x mais zero é 2x. Portanto, essa derivada é 2x e na menos x2 mais y. Tá, então eu vou pegar esse resultado aqui e vou anotar no cantinho. Meu resultado é menos 2x e anotei aqui no cantinho. Agora eu vou apagar e vou fazer a derivada em relação a y. Não precisa ficar correndo, porque esse resultado aqui depois vai aparecer no PowerPoint, tudo direitinho. Então, eu vou pegar. Opa. Tá. Agora eu vou pegar a derivada em relação a y. Então, a derivada em relação a y vai ficar quem? A derivada em relação a y. Então, vai ficar e na menos x2 mais y. Isso aqui vai ser quanto? E na menos x2 mais y vezes a derivada em relação a y de menos x2. E isso aqui vai ficar e vezes essa derivada aqui em relação a y. Isso aqui vai ser 1. Lembrando, como é que fica, por que fica só 1? Ora, eu estou fazendo a derivada em relação a y. Então, a derivada em relação a y de menos x2 mais a derivada em relação a y só de y. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 0. Derivada de y da função menos x ao quadrado, isso aqui é constante, então é 0. Menos 1, mais 1, né? 0 mais 1, 1. Ok. Então, por final, é isso aqui. Então, eu vou guardar essa informação aqui no cantinho. Ok. Tá meio maçarocado aqui, eu vou arrumar isso aqui. Então, isso aqui é quanto mesmo? Era menos x2 vezes y, né? Mais y, né, professor? Mais y. Ok. Então, agora vamos juntar tudo, né? Então, vai ficar menos 2x e na menos x ao quadrado mais y, mais 2 vezes x vezes a derivada. Isso aqui é quanto? E isso tem que ser igual a 0. Isso vai ser igual a 0? Será que vai ser igual a 0? Vou fazer uma coisa aqui. Isso vai ser igual a 0? Então, vamos fazer a conta. Bom, nessa primeira parcela, nada pode ser feita. Mais 2 vezes o parênteses. Então, vai ficar 2x. Agora, isso aqui é exatamente igual a isso aqui. Só que tem um sinal trocado. Então, se eu estou devendo essa quantia e eu pago essa quantia, quanto eu fico devendo? 0.
Então, 0 igual a 0. Então, o meu lado direito, o meu lado esquerdo é 0. E o meu lado direito também é 0. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A igualdade se manteve. Então, se a igualdade se manteve, o que eu sei? Que é verdade que a função U é a solução. Tá? Então, vamos negar a frase. Se é falso, se a igualdade é falsa, então é falso que a função U é a solução. Certo? Mas, isso para que ela seja verdade, então tem que se manter a igualdade. Se a igualdade não se mantém, então é falso. Então, você repara. Né? A gente substitui aquilo que te dizem que é a solução na equação e verifica se a igualdade se mantém. Se a igualdade se mantém, então é a solução. Ok? Bom. Esse aqui é um exercíciozinho de equações diferenciais. Né? Já vão se acostumando. O que aparece lá na próxima disciplina, eles já façam um apelo, né, que não façam equações diferenciais daqui a 7 semestres. Tá? Equações diferenciais é para ser feito semestre que vem. Tá? Então, né, daqui a 7... Ah, não, agora eu vou fazer... Não façam daqui a 7 semestres por vários motivos. O primeiro motivo é que tem cursos aí que tem equações diferenciais como pré-requisito para tudo, né? Equações diferenciais é pré-requisito para circuitos elétricos, é pré-requisito para mecânica dos fluidos, mecânica, transferência de massa e calor, vibrações mecânicas, enfim. Então, faça equações diferenciais o quanto antes, ou seja, semestre que vem. Bom, então, derivadas sucessivas, né? Isso aqui, a aula de hoje a gente ia falar de derivadas sucessivas, então vamos chegar nas derivadas sucessivas. Derivada segunda. Dá para fazer derivada segunda em derivadas parciais? Claro. Né? Então, tá. Então, vamos olhar para a questão da notação. O mais importante aqui é a questão da notação. O que é notação? É como as coisas são escritas. E as coisas são escritas, elas têm uma lógica naquilo que elas são escritas. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho a derivada da derivada. Então, isso aqui é uma derivada segunda. A derivada em x da derivada em x. Tá? Então, eu derivei isso aqui primeiro e agora eu vou rederivar. Eu derivei primeiro em x e vou rederivar de novo. Então, você vê, é uma notação, ela está dizendo para ti o que aconteceu. Essa notação ela pode ser resumida dessa maneira, ou seja, a derivada pela segunda vez. Eu estou derivando 2 vezes em relação a x. E eu posso notar, escrever de forma mais simples. Olha só. Quando eu escrevo dessa formato aqui, eu estou dizendo de forma mais simples. Eu estou escrevendo, né, eu estou escrevendo a mesma coisa, só que de uma forma mais simples, mais palatável. fxx, ou seja, eu estou fazendo a derivada 2 vezes em x. Derivo uma vez em x e derivo outra vez em x. Então, tudo aqui é só para indicar como a operação vai ser feita. Tá. Vou pegar a minha função. Né? Então, o que acontece? Eu vou fazer a derivada segunda aqui. O que vai acontecer? Então, para fazer a derivada segunda, eu vou ter que derivar uma vez em x. Né? Então, é o que aconteceu aqui. Eu vou fazer a derivada segunda, eu vou derivar uma vez em x. Para derivar isso aqui uma vez em x, você vai ficar 8x y ao cubo. Derivo novamente 8y ao cubo. Vocês fizeram isso na pré-aula. Aqui só detalhando passo a passo. Né? Então, você pode pensar assim. A f é 4x ao quadrado y ao cubo. A f em relação a f de x, ou seja, a derivada em x, é 8xy ao cubo. Logo, a fxx é 8y ao cubo. Ou seja, minha derivada segunda. Ok? Em relação a x. É só fazer a derivada de novo, no caso. Exatamente. Exatamente. Estou aqui repetindo um monte. Só que lá no cálculo 1, você só tinha um f de x. Aqui vocês têm f de x e y. Ou seja, você tem
duas variáveis independentes. Então, você tem que fazer a derivada só de x. Então, tem uma derivada só de y, né? Então, se a minha f é 4x ao quadrado y ao cubo, a minha fx, então, agora vai ser 4x ao quadrado vezes 3y ao quadrado. Fx não, professor, fy. Portanto, a minha fy é quanto? 12x ao quadrado vezes y, né? Que agora eu estou derivando só esse fator. Então, vai ficar 2 vezes 3. Não, o professor fez aqui uma bobagem, né? O professor fez aqui uma bobagem, né? Ninguém está avisando o professor. Ó, 4x ao quadrado vezes 6y, né, professor? Exatamente. Tá? 2 vezes 3, 6. 2 menos 1, 1. E aí, então, vai ficar aqui, ó. Olha só. Tá? Então, tá. O que eu falo para vocês nesse menos de minuto que eu tenho? Pense na derivada cruzada. O que é uma derivada cruzada? Que raio é isso? O que é isso aqui que o professor está postando aqui? Derivada de x, depois derivada em y? Pense nisso que às 9h20 a gente resolve isso. Certo? Vamos tomar uma aguinha. Esperamos aqui, mas já fomos lá embaixo. Vamos lá. Estamos aqui, né? Fazendo a derivada cruzada. Show de bola. Nós queremos fazer agora a derivada cruzada. O que é a derivada cruzada? Eu derivo em x, depois derivo em y. Né? Não, professor, está escrito o contrário ali. Está dito que é primeiro eu derivo em y e depois eu derivo em x. Ok. Vocês vão ver que dá mesmo. Tá. Eu posso denotar essa derivada segunda como sendo primeiro a derivada em y, depois em x. Dessa maneira, tranquilo. E aí, o que ela diz? Primeiro eu faço a derivada em y. A derivada em y vai ser 12x ao quadrado, y ao quadrado. E, por fim, eu faço a derivada em x. E aí, a derivada em x vai ser 24xy ao quadrado. Certo? Primeiro foi feita uma derivada, né? Eu fiz a derivada em y, né? Então, por isso que veio o 12, ou seja, fazer a derivada em y. Então, ficou 4x ao quadrado, y ao cubo. E isso aqui, então, vai ficar 4x ao quadrado vezes 3, y ao quadrado. Então, isso aqui ficou 12. Aqui. Eu derivo isso aqui agora em x. Né? Então, vai ficar 24x, y ao quadrado. Ok. Pois bem. E se nós fizermos o contrário? Como assim, professor? Se primeiro derivar em x e depois derivar em y, vai me dar um resultado muito diferente? Não, né? Não. Primeiro eu derivei em x, depois derivei... Primeiro eu derivei em depois em x, né? Vamos ver. Né? Aqui, eu primeiro derivei em y e depois em x. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro derivar em x e depois vou derivar em y. Então, se eu primeiro faço a derivada em x, a derivada em y, a derivada em x. A primeira derivada em x. Vai ficar 8xy ao cubo. Agora eu vou fazer a derivada em y. Tá? Quero ver como está ali. Se eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou ter 8 vezes 3, 24, xy ao quadrado. E aí, o que vocês vão verificar, constatar que esse valor aqui, o final, a expressão final, é a mesma anterior. Né? O que acontece? Fácil.
eu fazer primeiro y, depois x, ou contrário, primeiro x, depois y, tanto faz. Tá? Não interessa a ordem. As derivadas vão ser iguais. Tá? Então, se eu fizer primeiro x, depois y, ou primeiro y, depois x, o resultado é igual. Isso aqui é um resultado bem forte, é um teorema, né? Para todas as situações em que nós vamos trabalhar, ele vai valer. Existe uma situação que ele não vale, mas não é o caso nosso. Tá? Ele fez ele ser, são contínuas. Aí está numa descontinuidade, não vai acontecer, mas não é o nosso caso. Na grande maioria, né? Ou seja, é um teorema e as condições que satisfazem o teorema sempre são satisfeitas. Então, faz começar a ordem que ele vai ser igual. Tá? Então aqui vocês vão ver logo adiante, porque onde vocês usavam derivadas segundas no cálculo 1? Vocês usavam derivadas segundas no cálculo 1 para obter máximos e mínimos de funções, né? Aqui também. Aqui a gente vai usar derivadas segundas para obter máximos e mínimos de funções. E nós vamos precisar dessa derivada cruzada, porque lá no cálculo 1 só tinha uma derivada segunda. Tá? Aqui são 3 derivadas segundas. Então, nós vamos ter que calcular as 3 derivadas segundas da função. Mas isso lá adiante a gente vai fazer. Tá? Bom, aqui é um esquema geral, né? Ele diz, calcule todas as derivadas de segunda ordem da função. Tá? Eu costumo fazer um esquema. Tá. É um esquema parecido com o que depois a gente vai ver em derivação total, mas enfim. Eu tenho uma função, né? Essa função eu posso derivar ela em x. Então eu vou ter x derivada em x. Ou eu posso derivar ela em y. Eu posso rederivar isso aqui em x. Faço 2 vezes derivada em x. Ou eu posso pegar isso e derivar em y. Ou essa derivada em y, eu posso derivar ela de novo. Posso derivar ela em y. Então. Ou eu posso derivar isso aqui de novo em y. Então, no final das contas, a gente teria então 4 derivadas, mas na verdade a gente tem apenas 3. Tá? Apenas 3. 1, 2, 3. Bom. Esquemas à parte, vamos calcular então as derivadas, todas as derivadas de segunda ordem dessa função. Beleza, então, primeiramente, eu vou calcular a derivada em relação a x. Então, a derivada em relação a x vai ser quanto? Vai ser 2x, y ao quadrado, mais 3x ao quadrado. Tá? Estou calculando só a derivada em x. Essa derivada, eu posso... Agora eu tenho essa derivada em x, então eu tenho 2 caminhos. Derivo de novo em x. Isso vai ser 2y ao quadrado mais 6x. Rederivei em y. Ou melhor, derivei em x. De novo. Professor, aquele y ao quadrado, o que acontece com ele? Ele é uma constante. Eu estou derivando ele em y. Eu estou derivando ele em x. Então, ele vai acompanhar. Ele é uma constante. Como o 2, né? O 2 é constante. Então, o 2y ao quadrado é constante. Aí sobrou a derivada em x. Derivada de x em x é 1. Então, ficou 1 vezes 2 vezes y ao quadrado. Tá? O y já é o quadrado, né, professor? Sim, o y já está ao quadrado. Eu comecei aqui. Ó, vamos começar do zero. Comecei daqui. Aí daqui... Oi? O último y lá. Tem x ao cubo mais y ao quadrado. Eu vou começar daqui. Essa primeira derivada aqui, então, vou pegar essa primeira função, pegar a primeira expressão, e vou calcular a derivada em relação a x. Se eu vou calcular a derivada em relação a x, então vamos lá. Derivada em relação a x, de x ao quadrado, y ao quadrado,
mais x ao cubo mais y ao quadrado. Isso aqui é quanto? Bom, eu tenho uma soma. Então, isso é derivada. X mais a derivada de y ao quadrado. Certo? Então, todas essas derivadas aqui, elas são em relação a x. Né? Então, aqui é quadrado. Então, derivada em relação a x, derivada em relação a x. Então, se ela é uma derivada em relação a x, então o meu y é constante, saiu para fora. Aqui eu já posso fazer a derivada, né? Derivada em relação a x, aqui é x ao cubo, né? Então vai ficar 3x ao quadrado. Mas o y é constante porque eu estou fazendo uma derivada em relação a x. Então fica mais Aí zero. não muda. Tá. Aqui eu só tenho y, então eu vou fazer a derivada em relação a y. A derivada de... Exatamente. Então, a derivada de y em relação a x. O y é um valor constante, porque eu estou derivando apenas em x. Se eu derivo x, o y é tratado como constante, a derivada constante é zero. Portanto, agora finalizando, y ao quadrado vezes 2x mais 3x ao quadrado. E aí, então, eu posso escrever a primeira derivada, aqui no cantinho, como sendo 2x, y ao quadrado mais 3x ao quadrado. Tá? Então, feito isso. Agora, eu vou fazer essa derivada em x de novo, e depois vou fazer ela em y. Se eu for derivar isso aqui em x de novo, o que vai acontecer? 2x, y ao quadrado, mais 3x ao quadrado. Então, a derivada em x, 2xy ao quadrado, mais a derivada em x. Então, o que é constante? O 2 e o y são constantes porque eu estou derivando em x. Então, sobrou x. Mais 3. Vai sobrar 2y. A derivada de x em relação a x é 1. Portanto, 2y mais 6x. Então, essa derivada aqui está feita. Esse tipo de conta eu estou fazendo aqui detalhadamente detalhada. Mas isso aqui, espero eu, que a aula que vem já seja olhou, fez. Tá? Bom, agora eu vou fazer a derivada em relação a y. Então, se eu vou fazer a derivada em relação a y, o que vai acontecer? Então, a derivada em relação a y. Então, vai ficar derivada mais a derivada x2. Então, o que é constante? Eu estou derivando em y, então 2x é constante. Mais 3 derivado em y. Ora, o x ao quadrado é constante porque eu estou derivando em y, né? Então, isso aqui é zero. A derivada aqui vai sobrar, então, 2x vezes 2y, né? É porque eu estou derivando em y. Portanto, a derivada aqui consiste em 4xy. Tá? Vou botar aqui. Bem, então, vamos ver se a gente fez as contas certas. Então, a derivada em relação a x, está ali, né? X vezes y ao quadrado mais 3. A derivada segunda. E, por fim, a derivada...
Eu não fiz a derivada cruzada, né? Mas aqui eu já fiz mais tranquilo. Tá? Nós calculamos aqui as 3 derivadas, né? Eu fiz aqui com a caneta as 3 derivadas, mas aqui no PowerPoint eu tinha só as 2. Mas agora vamos indo adiante. Tá? Bom, agora vamos fazer o conjunto em y. A gente já viu que a derivada cruzada é 4xy. Então, vamos lá. A derivada só em y. Então, vou fazer a derivada só em y. X ao quadrado, y ao quadrado, mais x ao cubo, mais y ao quadrado. Então, derivada mais derivada mais derivada. Então, o x é constante. Bom, eu estou fazendo uma derivada em relação a y, e eu tenho uma x ao cubo, então isso aqui é zero. Constante, né? Aqui a derivada em relação a y de y ao quadrado, então 2y. X ao quadrado vezes mais 2y. Não dá para somar, né? Ou seja, são termos semelhantes, não são termos semelhantes. Aqui. Né? Ali. Agora, se eu pego esse resultado, né, e vou fazer agora a derivada em relação a y de novo. A derivada em relação a y de novo. Então, eu pego essa expressão aqui e vou derivar de novo em relação a y. Tá? Eu vou ter a derivada segunda. Então, vai ficar quanto? Vai ficar derivada em relação a y mais 2y. Então, vai ficar derivada então, em relação a y, então 2x ao quadrado sai para fora. Em relação a y, saiu 2 para fora. O que aconteceu? 2x ao quadrado, derivada de y em y vezes 1, mais 2. A minha derivada segunda em relação a y é 2x ao quadrado mais 2. Agora eu vou pegar a derivada primeira e vou fazer a derivada em x. Tá? Então, eu vou fazer a derivada cruzada. Ou seja, eu vou pegar agora isso aqui e vou fazer a derivada em x. A minha derivada em x vai ficar derivada em relação a x. Então, derivada em relação a x. Ou seja, eu vou botar o 2x para fora. Opa, 2x para fora não. Vou botar o y para fora, porque eu estou derivando professor, em x. Fale. Essa aí seria a derivada yx, isso? Isso, essa aqui é a cruzada. Tá? 2x. E novamente aqui, né, não vou gastar a tinta da minha caneta, porque o que acontece? Eu tenho a derivada em x, só que eu tenho uma expressão só em y, então isso aqui é zero. Portanto, y vezes, essa derivada aqui vai ficar 4x, né? Então, 2 vezes 2, 4. E chegamos, então, né, de novo, a 4xy, como havíamos esperado que acontecesse. Vamos ver os resultados aqui que eu tinha programado. Então, aqui eu estou fazendo esses detalhes por detalhes, porque eu vejo assim, às vezes a pessoa não tem segurança ainda. Eu acho que quando não tem segurança ainda, você faz passo a passo. Certo? Mas com o tempo, esse passo a passo não precisa, tá? Como é que eu pego segurança? Fazendo exercício, fazendo os pós-aula. E fazendo mais. Então, como nós tínhamos feito, agora a derivada cruzada, né? Então, se eu faço agora, eu tenho a derivada em y, eu vou fazer de novo, faço a derivada em x.
né? Ou seja, eu tinha derivada em y e agora fiz a derivada em x. A derivada em x, eu vou fazer a derivada em y. O que nós encontramos? 4xy. Nós já tínhamos feito essa conta e temos encontrado o mesmíssimo resultado, certo? Então, aqui é exercício de derivar de novo. Mas o importante, aquilo que tem que ficar claro, assim, é que quando eu tenho as derivadas cruzadas, elas são iguais. Tá? Derivadas cruzadas são iguais. Bom. Muito bem. Então, mais um exercício com equações diferenciais. Tem uma equação diferencial bem famosa, por sinal, né? A famosa equação de transporte e de difusão, ou seja, ela modela fenômenos de transporte de massa e transporte de calor. Então, quando vocês fizerem as disciplinas de transporte de mecânica dos fluidos, vai aparecer como a equação do transporte de massa. Claro, lá tem uma outra equação de transporte de massa que chega aqui, enfim, tem um monte de coisa. Mas a equação de transporte de calor é basicamente essa. Numa direção só, né? Só na direção de x. Mas, enfim, esse é outro assunto. Então, ele está dizendo o seguinte, para verificar se aquela função é a solução da equação diferencial. Então, de novo, caímos naquela ideia. Eu tenho uma candidata à solução de uma equação. Então, o que eu tenho que fazer para verificar se ela é verdadeira? Substituir na equação e verificar se a igualdade se sustenta. Se a igualdade se sustentar, beleza. Ela é a solução. Se a igualdade não se sustentar, ela não é a solução. Então, vamos fazer aqui. Então, quem é meu U? Meu U é essa expressão aqui. Então, tá, beleza. Então, vamos fazer a derivada em relação a t. Então, a derivada em relação a t de e na menos 4t seno de x. Professor, eu tenho que fazer a regra do produto, porque eu tenho um produto aqui. Sim, tem que fazer a regra do produto. Aqui, eu não vou fazer. Aí alguém vai dizer lá, mas como não? E agora? Pode fazer. Sempre. Seja radical. Em um produto, faça a regra do produto. Só que eu vou usar a malandragem. Né? Malandragem é o seguinte. Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho uma função que depende só de t. Ou seja, essa função aqui, ela depende só de t. E essa função aqui depende só de x. Certo? Essa função depende só de t e essa função depende só de x. Eu estou fazendo uma derivada em qual variável? Na variável. Então, se eu estou fazendo a derivada em t, né? O que é constante? O que tem só o que depende de x. O que depende só de x? O seno depende só de x. Então, o seno vai ser sempre constante. Então, o seno depende só de x. Vai para fora. Vezes a derivada em relação a t, agora de e na menos 4t. Se você fizer pela regra do produto, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Mas aqui eu estou usando a malandragem. Eu tenho uma função só de t e eu tenho uma função só de x. Então, se eu estou derivando em t, aquilo que depende só de x, tá? Só de x, é o seno de x. Só tem x ali. Então, ele pode sair para fora. Então, vai ficar seno de x vezes essa derivada. Bom, então isso aqui vai ficar e na menos 4t vezes a derivada em relação a t do expoente, que é menos 4. Portanto, isso aqui é menos 4. É menos 4t. Certo? Calculada a derivada em relação a x, a t. Né? Vou botar aqui.
Feita a derivada em relação a... Guardamos ela. Guardamos essa informação. Vamos partir para a derivada em relação a x. A derivada em relação a x são duas, né? Então, para chegar na derivada segunda, eu preciso da derivada primeira. Então, a derivada em relação a x vai ser quem? Derivada em relação a x de e na menos 4t seno de x. Tá. Então, aqui eu tenho uma função que depende apenas de t. E aqui eu tenho uma função que depende apenas de x. A minha derivada é em relação a x. Então, o que acontece? E na menos 4t sai para fora da derivada, né? Ela só depende... Eu vou derivar o que só depende de x, onde tem x. A derivada em relação a x. E isso aqui vai ficar e na menos 4t. A derivada do seno é cosseno. E está resolvido. Agora, como eu quero a derivada segunda, ou seja, eu vou derivar esse resultado aqui. Então, mesmo processo. Disso aqui. A derivada do cosseno é menos seno, ou seja, aqui. Certinho. Certo? Então, agora nós guardamos esse resultado da nossa derivada em x. Professor, por que saiu o menos do seno ali? Esse menos aqui? Daqui, tá falando daqui para cá? Isso. Porque eu tenho uma multiplicação, né? Então, eu estou fazendo essa multiplicação, então é só uma questão de simplificar. Ah, tá. Não tinha visto ele ali na frente. Tá? É só uma questão de multiplicação, tá? Pois bem, então feito isso, então temos a nossa derivada segunda. Então, vamos juntar. Então, o que eu fiz aqui? Então, aqui nós temos a primeira derivada. Vamos fazer a segunda derivada, ou seja, eu vou rederivar de novo, vai aparecer o nosso sinalzinho de menos, né? Então, agora é a derivada da derivada, né? Parará. Então, ficou menos 4t seno de x. Agora vamos juntar tudo. Vamos voltar lá e juntar tudo. Então, quando eu volto lá e junto tudo, eu pego esse resultado que eu já tinha feito. Pego esse resultado que eu já tinha feito e vou substituir na minha equação diferencial. Então, eu peguei esse resultado, coloquei aqui. Aqui. Peguei esse resultado, coloquei aqui. Aqui. E aí, o que aconteceu? Olha só. Quando eu fiz a continha, o que aconteceu? O meu lado direito, meu lado esquerdo, né, professor? É igual ao meu lado direito. Igual. O que eu vejo? Que a igualdade, ela se manteve. Se a igualdade, então, se mantém, então, é a solução da equação. Certo? Se a igualdade não se mantém, então não é. Eu deveria fazer uns exercícios onde ela não se mantém, né? Porque até agora parece... Porque daqui a um pouco vocês vão fazer algum exercício em que ela não se mantém, e aí vocês vão bater a cabeça dias e dias, e, na verdade, vocês estão fazendo a coisa certa, né? Mas você tem que ver que nem sempre se mantém, tá? Às vezes, dá coisa diferente ali. Porque eu sei o que acontece. Vai no grupo do WhatsApp. Como faz a questão fulana? Em que o lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo. Bem assim que respondem. O lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo. Não dá. Então não sei, tá errado. E a pessoa tá fazendo certo. Então, tomem cuidado que tem que se manter a igualdade. Não quer dizer que tem que ser igual. Pode ser que não seja. E aí qual é a conclusão? A função U não é a solução. Mas nesse caso aqui, ela se manteve. Como ela se manteve, qual é a conclusão?
Você tem que ter conclusão das coisas. A função U é solução da equação diferencial parcial. Tá? O professor, nessa aula 3 ali, não vai ter questionário ou o senhor só não abriu ele? Vai ter questionário, ainda não abri ele ainda. Tá? Eu abro sempre depois, porque é o seguinte, como eu faço reboots de questionários passados, o que eu faço? Eu tenho que ver o que eu dei para eu abrir o questionário, né? Então, aí eu tenho que... Tem o questionário 3 do semestre passado. Eu não sei se eu posso dar o mesmo questionário 3 para vocês, ou se eu tenho que aumentar ou diminuir. Não sei, então, depois eu descubro. Então, até amanhã ele está aberto. Tá? Sem problema. Bom, vamos começar a partir de agora a trabalhar com interpretações de derivadas. Então, a primeira interpretação que a gente faz da derivada é quanto à geometria. Qual a interpretação geométrica da derivada? Bom, nós já sabemos, desde o cálculo 1, que uma derivada é a declividade da reta tangente. É jingle. A derivada, declividade da reta tangente no ponto. Aqui é a mesma coisa. Eu falei disso semana passada. Então tá. Então vamos verificar isso. Então na superfície, então tenho essa superfície, no ponto, eu dei a superfície, dei o ponto, obter a equação da reta tangente à superfície, né? Ou seja, a superfície no corte, né? Pelo plano y igual a 1. Tá? Então, já vamos ver o que é tudo isso aqui. Então eu tenho uma superfície, né? E aí eu faço um corte. Que corte é esse? Né? Em y igual a 1, eu tenho um plano. E esse plano eu faço um corte. E aí eu vou ter uma curva. E nessa curva eu vou ter uma reta tangente. Então vamos ver isso. Tá? Vamos ver a geometria, visualizar isso daqui um pouco. Mas primeiro vamos fazer o que ele está pedindo. Então, o que acontece? Eu quero fazer a reta tangente no corte do plano igual a y. Então, se é no plano igual a y, né, y igual a 1, nesse plano aqui, né, o meu y é constante. Se o meu y é constante, o x e o z estão variando. Na verdade, o x é minha variável independente. Então, né, se o y é constante e o x é que está variando, nós temos uma derivada em relação a x, né? Então, lá do cálculo 1, o que nós vimos? Nós tínhamos isso aqui, essa equação nos fornecia a reta tangente, né? Então, aqui lá do cálculo 1. Agora, aqui no cálculo 2, nós vamos trabalhar com os elementos do cálculo 2. Então, por exemplo, né, a minha função, a minha variável dependente é z, então a minha variável dependente ocupou o mesmo lugar da variável dependente. Né? Mesmo lugar da variável dependente. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho a minha derivada. Nesse caso, ela é uma derivada em y, exclusivamente porque meu plano de corte é o plano y igual a 1. Ou seja, é o plano y igual a algum valor. Ou seja, o meu y é constante. Eu estou dizendo no problema que o y é constante. Se eu estou dizendo que o meu y é constante, então a minha derivada só pode ser em x. E se eu estou derivando apenas em x, então, aqui, se era x menos 0, aqui vai ficar x menos 0. X menos x0. Ok. Então, nós fizemos sobrepomos o que vimos em cálculo 1 para o que vimos em cálculo 2. Agora, vamos juntar as pecinhas, né? E é o Z0. Né? Nós temos que pegar o ponto. Foi dado um ponto. O ponto é x igual a menos 1, y igual a 1. Então, se o x é menos 1, o y é 1, isso foi dado, eu vou descobrir quem é o Z0, substituo na função, e vou descobrir que o meu Z0 é 2. Então, qual é o ponto que eu estou trabalhando? Meu ponto é menos 1 para x, 1 para y e 2 para z. Né? Esse 2 é quando eu substituir aqui em cima.
Ok. Tá, agora eu vou calcular a derivada. Bom, a derivada é menos 2x, porque se eu faço a derivada em 0, melhor, a derivada em 4 é 0. A derivada em y é 0, porque eu estou derivando em x. Então sobrou menos 2x. Agora eu quero calcular a derivada onde? No ponto. Eu vou calcular a derivada no ponto. Naquele ponto. No lugar do x, eu vou botar menos 1, no lugar do y, eu vou botar 1. Ah, professor, mas não tem y. Então, faz menos 2 vezes menos 1. Acabou-se. Ah, não tem y, não tem y. Não vou inventar um y. Né? 2. Então, minha derivada no ponto é 2. Ok. Agora eu vou juntar tudo. Vou colocar naquela equação. Juntei todas as peças, eu sei todas as peças, eu vou botar na equação. O x, ele é uma variável, então ele vai ficar paradinho, mas o x0, o y0, a gente conhece. Então, vamos juntando todo mundo. Nós temos, né? O z era 2, está aqui. A derivada era 2, está aqui. O x0 era menos 1, está aqui. Então, a minha equação da reta tangente é essa aqui, 2x mais 4. Certo? Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Vamos ver o que acontece, né? Aqui está a geometria do problema. Então, aqui está a minha superfície. Tá? Ali está a minha superfície em vermelho. E aí eu faço o corte, meu plano de corte. Quando eu faço o plano de corte, que está aqui, esse aqui é meu y igual a 1, você pode reparar que quando ele corta a superfície, né? Quando ele corta a superfície, ele vai formar uma curva de contato entre o plano e a superfície. E aí é nessa curva de contato que eu vou botar minha reta tangente. E a minha reta tangente está aqui, ó. Tá? Eu programei ela aqui. Essa parte aqui é porque o GeoGebra ele só trabalha tridimensional. Então eu tive que encurtar o plano de maneira que ficasse semelhante a uma reta. Tá? Por isso que tem aquela primeira parte ali. Tá? Só por isso que aparece aquilo ali. E isso aqui é, então, a reta tangente que nós tínhamos modelado anteriormente, né? Ou seja, z igual a 2x mais 4. Nós vemos perfeitamente aqui, ó, a reta, ó, aqui, essa reta, ó, aqui, eu não vou conseguir desenhar com a caneta aqui em cima da reta, e aqui a tangência, ó. Z igual a 2, é z igual a 2, né? Tangência é z igual a 2, tá? Ali. Então, tá aqui a minha reta tangente, né? Bonitinha, dada por essa equação, no ponto. O que fica agora para vocês fazerem, né? É fazer a reta tangente no outro sentido, porque se eu fiz o corte em y, eu posso fazer um corte em x. Tá? Então, se eu faço um corte em x, a minha derivada vai depender agora só de... Ali está o link onde está a figura. Então, se eu faço agora o corte em x, a minha derivada vai depender de y. Por quê? Porque meu x agora é fixo. Certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Semana que vem eu vou continuar. Continuo aqui onde eu parei. Tá? Fale. Vai colocar a utilização geométrica no questionário? Não. As aulas? Ah, as aulas eu vou colocar depois lá. Não, o questionário pós-aula na deliberação geral. Ah, o questionário pós-aula da semana passada, eu vou liberar o gabarito. Tá? Eu sempre libero o gabarito para amanhã de manhã. Até amanhã de manhã eu libero. Quando eu terminar de editar os vídeos, eu libero. Certo? Bom, pessoal, menos de 1 minuto. Estou indo. Bom fim de semana. E nos vemos quinta-feira. Valeu. Valeu. Boa noite. Falou, senhor. Boa noite. Boa noite.